Você imagina ficar 10 dias sem falar, sem celular, sem nenhum estímulo, sem livro, sem YouTube. Ressaltando pra galera que vai ver esse vídeo, que as opiniões aqui nesse vídeo são de acordo com as minhas experiências, tá? Então cada um tem a tua experiência e você é mais do que convidado para tirar suas próprias conclusões e viver a sua própria experiência. Surfistas, músicos, aventureiros e meditadores, como eu falei no último vídeo, né, tava um pouco triste, ainda estou, e eu vou fazer um retiro de silêncio. É uma técnica de meditação chamada Vipassana. O curso inicial são 10 dias em silêncio. Evitar estímulos externos, é estar com você mesmo. Eu fiz esse curso de 10 dias já e foi poderoso, foi muito poderoso, foi um desafio absurdo, foi um desafio muito grande, cara, muito grande. Os 3 primeiros dias você começa a falar, meu, o tempo não passa, sua cabeça pula de um lado pro outro que nem um cavalo doido. Você começa aos poucos a entrar cada vez mais na técnica da respiração que eles propõem. Existem vários centros de meditação Vipassana ao redor do mundo. Aonde eu estou indo fica em Santana de Parnaíba, São Paulo, que é meio que interior, perto do verde, ar puro, uma delícia. Eu vou estar dando carona para uma outra pessoa que está indo para o curso também, porque o próprio site faz essa facilitação entre pessoas que querem carona e podem oferecer. Da última vez eu peguei carona e agora eu vou oferecer uma carona. E vou dar carona também para um grande amigo meu que já fez esse curso, só que ele vai servir. Galera, então já tô com o Eduardo Maurer aqui, que é meu amigo, já participou brevemente em alguns vídeos, já fez alguma aparição e ele vai servir. Vai servir o quê? O que você vai servir, Mauro? Moleque, surpresa. Vai servir surpresa. Não, brincadeira. Ele vai fazer parte do Vipassana servindo, como eu disse antes, vai ajudar a galera a fazer a comida, arrumar o espaço, o que for necessário. E tudo isso de bom grado, não ganha nada, aliás, mas recebe muito em forma de... em troca de outras moedas. Gratiluz. Gratiluz. Pra sentir um gostinho de aventura aqui. Silêncio. Silêncio. Qual o nome mesmo do nosso amigo aqui de trás? Eduardo. E o meu Eduardinho, o que ele tá fazendo? Como ele veio? Suave, suave. Opa, Suave. chegamos, hein? Da primeira vez que eu vim aqui, eu trouxe pouca roupa de frio. E aqui é meio que um vale, fez muito frio, muito frio. Primeira noite eu quase congelei, aí eu consegui pedir um cobertor, mas dessa vez vim de bebete, vim preparado, vim com tudo. E aí você tem que trazer o seu próprio cobertor, travesseiro, toalha, enfim, tudo isso, né? Não é que eles vão, não é um hotel isso aqui, mas eles dispõem uma cama aconchegante para você dormir. E a última vez que eu vim, eu dividi o quarto com uma outra pessoa, mas você não fala com a pessoa, então não tem problema, você não fala, é para evitar olhar. E eu vou estar quentinho essa noite porque eu trouxe tudo aqui para não passar frio dessa vez. O centro de meditação é ali. Deu pra ver que a estrada tinha chovido bastante, mas a Bebete estava sentindo falta um pouco da estrada de terra. Daqui pra frente vai ter que ser silêncio, não sei se eu vou poder filmar lá dentro. Então vamos chegando devagarinho, pegar as coisas. Não vou poder usar o celular, não vou poder ler livro, não posso ter distração nenhuma. E depois eu conto a experiência, como é que foi pra vocês, beleza? Forte abraço, até já.
Galera, então esse aqui sou eu nas minhas primeiras palavras depois do meu retiro aí de 3 dias em silêncio. Chega a ser até engraçado falar, escutar sua própria voz. Vamos lá, o que falar dessa técnica de meditação, que não é uma crença, não é uma religião, não usa de artifícios de mentalização, visualização, nem nada disso. É uma técnica de meditação puramente baseada na respiração, nas estruturas do corpo. Então, é muito até científico de certa forma. Você se explora e, enfim, é lógico que isso é superficialmente falando, é bem mais profundo do que isso. Vipassana foi uma das viagens mais importantes que eu já fiz na minha vida, porque foi a viagem interna, a viagem para dentro, uma viagem que realmente você vê que você não precisa ir para lugar nenhum para você estar bem, para você sair do sofrimento, estar atento às sensações sem julgar, estar atento aos pensamentos quando eles vêm e deixa eles irem. Então é uma experiência que para mim foi importantíssima para começar o Vambora e agora para reforçar. Muita gente quer fugir viajando, né? Muita gente quer sair, vou sair por aí pelo mundo, mas quer fugir das coisas. E não importa para onde você vai, porque as suas inquietudes, elas te acompanham aonde você for. Então, a dado momento pode estar tudo legal, mas em certo ponto as suas inquietudes vão aparecer e você vai ter que lidar com elas. É lógico que isso é muito genérico que eu estou falando, é muito mais profundo do que tudo isso, né? E só você vivendo e experienciando isso. Por isso que o Vipassana, para você poder fazer o curso de 3 dias, que foi o que eu fiz agora, você tem que fazer o de 10 dias antes. Isso é importantíssimo para você compreender a técnica e absorver a técnica e vivenciar a técnica por si mesmo. Porque essa é a melhor forma de aprender, é você experienciando ela diretamente. E o mais legal é que é uma técnica que é ensinada de graça, você não precisa pagar nada para aprender essa técnica. No final, se o seu coração mandar, você colabora com o que você quiser, mas não é obrigado. Eles te dão alimentação, uma comida muito boa, é uma comida vegetariana, mas para deixar você mais leve, sem grandes distrações. E toda a estrutura é mantida pelas pessoas que frequentam o Vipassana, que frequentam o curso. Então, quando você está aqui, você é convidado a ajudar na limpeza, a ajudar na arrumação das facilidades. E isso é importante porque você quer dar também, você sente essa vontade de colaborar. E é tudo muito organizado. Isso é bem bacana. Todos os quartos são numerados, tudo é bem, tem placa, sinalização, tem como é que fala? Tem a carga horária do que fazer as coisas e tem a carga horária das meditações. As meditações, elas basicamente começam às 4h15 da manhã, quando chega a primeira pessoa encarregada de tocar o sino, toca o sino e você vai para a sala de meditação. A sala de meditação eu não posso filmar. Eles não autorizaram eu filmar a sala de meditação, mas não tem problema, é uma sala gigante, bem grande, cabem umas 100 pessoas meditando, onde fica o professor sentado na frente, e na frente também ficam os voluntários, que é o pessoal que cozinha, o pessoal que faz tudo isso acontecer para que a gente possa chegar e simplesmente ficar em silêncio e ter esse contato direto com a gente mesmo. Às 4h15 começa a primeira meditação, vai até às 6 horas da manhã, onde depois é servido um café da manhã, você come o seu café, e aí você descansa até às 7. A partir das 7 vem outra meditação até às 11. Lógico, tem alguns intervalos durante essas meditações. Às vezes essas meditações são realizadas no próprio salão de meditação, às vezes você pode ir para o seu quarto meditar. Só que ir para o quarto meditar, para mim, não funciona muito, porque eu estou muito perto da cama e a mente, como eu mencionei, é muito esguia, é muito ligeira. Ela logo olha e começa a querer ficar cansada e aí quer dormir. 11 horas é servido um almoço. Aí depois das 11 ao meio-dia, meio-dia e meio, se não me engano, você tem um horário de descanso também. Você pode descansar, dormir, enfim, lavar sua roupa, tomar banho, fazer o que você quiser. Depois continua a meditação até às 5 da tarde, se eu não me engano. Quando você é um aluno novo, nos primeiros 10 dias, você recebe um lanche mais substancial. Nesse curso de 3 dias em silêncio e os próximos que eu for fazer, como eu já sou um aluno antigo, não é servido nenhum tipo de sólido, se eu não me engano. Pelo menos dessa vez eu só tomei chá. E por incrível que pareça, devido a não estar tão distraído, eu não fiquei com tanta fome. Então aí você toma esse lanche, chazinho da tarde, e aí
descansa até às 6 horas e depois você tem mais meditação seguida de palestra até às 9 horas da noite, onde você depois pode descansar, dormir até o dia seguinte e você faz essa rotina. E é muito legal porque você realmente entra nela. Espero que tenha conseguido mostrar um pouco aí da minha experiência com o Vipassana, que foi super importante, é importante e é uma técnica que eu vou levar para toda a minha vida. Deixo ir agora porque eu tenho que ajudar, eu me comprometi a lavar o refeitório. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que aqui no curso os homens e as mulheres são separados, como vocês podem ver. A casa das mulheres fica de um lado e dos homens fica do outro, e as poucas vezes que a gente se encontra é na sala de meditação. E a gente evita, né, cada um senta do seu lado, as mulheres sentam de um lado, os homens sentam do outro, e cada um medita no seu lugar, justamente para evitar qualquer tipo de estímulo. Então agora eu peço licença para poder servir, para poder fazer o que eu me comprometi a fazer. Se você está gostando do conteúdo, se você gostou do conteúdo, se você já fez Vipassana, deixa comentário aí, deixa um like que fortalece o Vambora. E até a próxima, meus amigos. Sossegue um pouco, sente-se ao meu lado, só por um segundo. De ficar parado, vértice do fardo, expresse a verdade, feche os seus olhos, não precisa ser breve, o tempo desapegue, a verdade não fere. E quando pra dentro de você, perceba aquilo que o olho não vê. Mente atenta, perceba as sensações, tente se escutar, o medo não dilacera, onde o amor toca, respire calmo, sinta a pulsação, tente se escutar, o amor só prosperar se o coração falar.